Olá, alunos de matemática. Iniciando mais uma aula de figuras geométricas, agora com os temas estudo das retas, se ela é paralela, se ela é coincidente ou se ela é concorrente. E mais abaixo, estudo dos polígonos, certo? O que são polígonos regulares, convexos ou não convexos, certo? Para iniciar, falando um pouquinho de retas paralelas, o título já diz tudo, retas, porque se fosse só uma, não daria para fazer esse estudo. Como é que eu sei que as retas são paralelas? Para uma reta ser paralela com outra, ela precisa seguir no mesmo sentido e direção que a outra. Ó. Trocando em miúdos, você diria que elas permaneceriam à mesma distância toda a vida, entendeu? Ó, os pontos que existem em cada uma delas nunca irão se encontrar, ou seja, elas não se tocam. Se duas retas não se tocam, ela é chamada de reta paralela. Ela é exatamente o contrário da reta coincidente. Coincidente é quando você pega essas duas retas, ó, e coloca uma em cima da outra. Foi isso que aconteceu aqui. Outra observação é as retas recebem como título a letra minúscula do nosso alfabeto. Essa primeira reta é R, essa segunda é S, certo? Olha aqui, ó. Na coincidente, o que aconteceu? Na coincidente, uma reta sobrepôs a outra, ficou uma em cima da outra. Elas compartilham os mesmos pontos. Quando isso acontecer, uma reta vai estar em cima da outra e ela é chamada de retas coincidentes, certo? Terceiro caso é o de retas concorrentes. No de retas concorrentes, pessoal, a gente tem duas observações. Ele pode ser, a reta nesse caso, né? Pode ser concorrente oblíqua ou concorrente perpendicular. Quando é que ela é concorrente oblíqua? Oblíqua é quando as duas retas fazem um X. E perpendicular é quando ela faz uma cruz. Qual é a diferença, Ana? Vou explicar. Primeiramente, para ser concorrente, que todas as duas são, elas têm que ter um ponto em comum. Só um ponto em comum. Fazendo uma recapitulação rápida, paralela não tem nenhum ponto em comum. Coincidente, todos os pontos em comuns. E concorrentes só possuem um ponto em comum, certo? Então vamos lá. Veja só. Quando elas são oblíquas, esse cruzamento entre elas duas aqui forma um ângulo. Toda vez que duas retas se encontram, forma um ângulo. Esse ângulo aqui que ela vai formar é diferente de 90 graus, certo? Tanto esse ângulo é diferente de 90 graus, como esse ângulo aqui também, ó, entre essas duas retas, vai ser diferente de 90 graus, ok? Já na perpendicular, a perpendicular ela forma a cruz, ou seja, cada caminho aqui que eu perseguir de uma reta até a outra, quando passar pelo ponto, vai formar um L. E esse L forma 90 graus. Quando a primeira forma 90 graus, todas as outras também formará 90 graus. Então, quando é que ela é perpendicular? Quando todos os seus lados aqui dos seus ângulos formarem 90 graus. Perpendicular, quando não formar, oblíqua. Ou pode chamar também a oblíqua de apenas concorrente, viu? Se disserem é concorrente, é. Porque as duas são concorrentes, não há problema. Segunda parte aqui da explicação, vamos falar um pouco sobre os polígonos, certo? Primeira coisa que eu quis colocar aqui foi o significado da palavra polígonos. A parte poli significa vários ou muitos e gonos significa ângulos, certo? Ou seja, é uma figura que possui vários ângulos. Aqui embaixo eu fiz o desenho de um triângulo, né? E quis mostrar a vocês o seguinte: os seus vértices, os seus lados e os seus ângulos internos.
A, B e C são os seus vértices, certo? Vou até colocar aqui, ó. A, B e C são os seus vértices. São quantos vértices? Um pontinho, dois, três. Lembrando que vértice e ponto é a mesma coisa, então ele possui 3 vértices. Lados é o encontro de um ponto até outro. Ó. Isso aqui forma um lado. Esse lado é o lado AB, aqui BC e aqui AC ou CA. Ok? Esses lados são quantos? 1, 2, 3. Então ele também possui 3 lados. E os ângulos internos? Aqui, ó. Essa parte rosa aqui é o ângulo interno. Esse ângulo interno aqui, ele tem a mesma quantidade de lados e de vértices. Então, são quantos? 1, 2, 3. Observação sobre polígonos. Eles sempre terão a mesma quantidade de vértices, de lados e de ângulos internos, ok? Lembra disso, para ser polígono tem que ter a mesma quantidade de vértice, lado e ângulo. Aqui, ó, eu quis botar um com medidas de lados diferentes, já que essa primeira aqui, elas estão bem semelhantes ao tamanho dos seus lados. Olha esse daqui, ó. Todos com lados de tamanho diferente. Muda alguma coisa, Alan? Não. Inclusive aqui na frente, para a gente ganhar tempo, eu coloquei só a sigla de cada um. V para vértice, L para lado e A para ângulo. Então vamos lá. Tem quantos vértices? Vértices são os pontinhos. 1, 2, 3, 4. 4 vértices. Tem quantos lados? 1, 2, 3, 4. 4 lados. E tem quantos ângulos internos? 1, 2, 3, 4. Perceberam? Toda vez isso aqui vai coincidir, vai ter a mesma quantidade. Correto? Essa outra parte aqui, ó, ela fala sobre polígonos convexos ou polígonos não convexos, que também pode ser chamado de côncavo. Para que você entenda quando é que ele é convexo ou quando ele não é, você basta passar uma reta na figura, na parte interior dela, começando e terminando na parte interna. Ou seja, você vai conectar 2 pontos onde você quiser dentro da figura. Veja só, se eu fizer a conexão de um ponto aqui com outro aqui, a reta que vai ligar um ponto a outro, toda a vida vai estar dentro do meu polígono, certo? Olha só, se eu quiser puxar um daqui para aqui, desde que os 2 pontos estejam na região interna da figura, a reta que eu liguei, ó, permaneceu totalmente dentro da figura. Da mesma forma com esse segundo exemplo. Se eu quiser colocar um ponto aqui, outro aqui, ó, puxo uma reta e essa reta vai estar totalmente dentro da figura. Tá aí mais uma, pronto. Quando isso acontecer, quando você coloca 2 pontos dentro de um polígono e eu puxo uma reta e ele está estritamente na região interna, não saiu do polígono, ele é um polígono convexo. Como é que eu posso explicar isso com um não convexo? Como eu havia dito, a gente vai colocar 2 pontos do mesmo jeito, em qualquer lugar que eu queira. Quando eu for fazer uma reta, vamos observar o que acontece para ele ser não convexo. Coloco um ponto aqui e outro aqui, ó. Quando eu puxar uma reta, lembre que é uma reta, ó. O que vai acontecer? O polígono, ele não fica com a reta restrita a ele. Percebam, ele começa e termina dentro do polígono, mas ele vai para o externo dele. Ó. Quando isso acontecer, esse polígono é não convexo. Pode ser chamado também de côncavo, se você preferir, certo? Não convexo ou côncavo. Aqui eu também consigo mostrar. Sim, outra observação. Aí os teimosos vão dizer, Alan, mas eu consigo puxar um aqui, ó, que começa e termina dentro dele. Né? Beleza. Mas em matemática, pessoal, você só precisa de uma contraprova para você mostrar que a sua observação está correta, certo? Eu já consegui minha contraprova, eu não preciso fazer mais nenhuma, certo? A mesma coisa aqui, ó. Se eu quiser puxar uma reta daqui para cá, beleza, está dentro dele, Alan. Mas o senhor consegue fazer uma contraprova? Consigo, olha só.
Se eu puxar daqui para cá, ó, quando eu for puxar a reta, ele vai estar nas duas regiões, na região interna do polígono e na região externa. Se isso aconteceu, ele é um polígono não convexo. Se você tentar a noite todinha fazer isso de passar por fora, você não vai conseguir fazer a mesma coisa. Não vai ter situação nenhuma em que você puxe uma reta aqui e ela consiga sair da região, iniciando e terminando dentro do polígono, certo? Outra parte da explicação trata-se de polígonos regulares. Polígonos, vocês já perceberam que é, como eu havia dito no primeiro momento, uma figura que possui vários ângulos. Podemos dizer também que ela tem que estar fechada, viu? Se estiver aberta, se você fizer exemplos, deixa eu colocar aqui nesse espaço. Se você faz isso aqui, ó, e deixar só esse restinho aberto, isso aqui não é considerado um polígono, porque para ser polígono tem que ser com linhas fechadas, ok? Aqui não fechou. Mas voltando ao tema, polígono aqui, regular, significa dizer que ele vai ter todos os lados e todos os ângulos com o mesmo tamanho. Se eu disser, Alan, é um polígono regular, então já se supõe que esse daqui ele vai ter a medida dos lados todas do mesmo tamanho, no caso da gente aqui 2 centímetros, e os seus ângulos internos também com a mesma medida. Nesse caso aqui foram 90 graus, certo? Por último, eu gostaria só de citar as classificações dos polígonos, né? Se tiver 3 lados, é um triângulo, 4 lados, quadrilátero, 5 lados, pentágono, 6, hexágono, 7, heptágono, 8, octógono, 9, eneágono, 10, decágono, 11, undecágono, 12, dodecágono. O de 13 e o 14 não tem nome específico, a gente chama de quê? Polígono de 13 lados ou polígono de 14 lados. O de 15 lados, pentadecágono, 16, 17, 18 e 19 também não tem nome obrigatório, chamamos de polígono de tantos lados. E por último, o polígono de 20 lados que a gente chama de icosságono, ok? Até a próxima.